O nosso texto para meditação nesta manhã está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, pela graça de Deus, estamos começando um novo ano, praticamente começando. Estamos iniciando um novo ano, um pouquinho mais da metade do primeiro mês. E nesta manhã, eu quero falar de uma área da nossa vida que é muito difícil de se controlar. Para mim é muito difícil, eu creio que deve ser para vocês também, porque a Bíblia diz que são as nossas palavras. As nossas palavras. Então, começando um ano, novo ano que Deus nos dá, então nós vamos, nesta manhã, tratar disso, das nossas palavras. Isso vai trazer bênção, vai trazer amargura, angústia para a nossa alma, dependendo como nós vamos usar as nossas palavras no decorrer desse ano, quer dizer, a vida toda até chegar no céu. Como que nós vamos usar? Irmãos, Tiago, ele diz que todos nós tropeçamos no falar. Todos nós tropeçamos no falar. Se tropeçar aqui todos nós erramos no falar. Não no português, na gramática, erramos. De forma espiritual. Todos nós tropeçamos. Tiago 3:2. E Tiago continua dizendo que a língua nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3:8. Assim a palavra de Deus fala. Todos nós tropeçamos no falar. A língua ou as palavras, nenhum dos homens é capaz de domar. Nós domamos as bestas feras, as aves, os répteis, todo tipo de animal, mas Deus deu essa capacidade para o homem. Mas a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, não tem como conter. É claro que tem, mas não pelo esforço humano apenas. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3:8. Irmão, nós precisamos tomar o máximo de cuidado com o que falamos. Devemos ter domínio das nossas palavras, porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da palavra. Está lá em Provérbios 18:21. Irmãos, já sofri muito com isso. Eu tomo muito cuidado, eu oro sempre, e mesmo assim, às vezes a gente entra em amargura, mas estou lutando. Agora eu fico imaginando aqueles crentes que não se preocupam com isso. Com o que ele fala, a forma que fala, a motivação dele falar. É claro que tem alguns que têm mais facilidade, tem mais controle, depende também do jeito da pessoa, né, da natureza. Tem pessoas que já são quietas, mas como nós vamos ver hoje, não é só ficar quieto, nós temos que transmitir coisas, como a Bíblia diz, graça. Nós temos que falar. Então, é difícil. Eu fico pensando aqueles crentes que não se preocupam com isso, nunca medita sobre isso, nunca para fazer um estudo sobre a nossa fala, sobre a nossa língua, conforme diz a Bíblia. E se você fizer isso, você vai descobrir quantas passagens bíblicas, quantos textos, salmos, provérbios, principalmente, em toda a Bíblia, que nos alerta sobre a nossa boca, sobre a nossa língua, sobre aquilo que vamos falar. Então, a morte e a vida estão no poder da palavra. Provérbio 18:21. Então, pense nisso. Isso é uma coisa temível.
temível, irmãos. A vida e a morte estão no poder da palavra. Podemos matar ou trazer vida, dependendo da maneira como falamos. Com as nossas palavras, podemos ferir, podemos machucar, podemos destruir uma pessoa. Você sabe disso. Você já viu isso. Você sabe que é assim. Nós podemos machucar, ferir, destruir uma pessoa e podemos também abençoar. Podemos fortalecer, podemos trazer esperança, podemos trazer vida para uma pessoa com a nossa fala, com as nossas palavras, com a nossa língua. Então, por isso que a vida e a morte estão no poder da língua, da palavra. Nesse sentido, nós podemos animar uma pessoa, nós podemos fazer a pessoa caminhar mais um pouco, ou nós podemos matar a pessoa, desanimar a pessoa com as nossas palavras. Somente o livro de Provérbios, Provérbios 11, versículo 9, diz que o ímpio, com a boca, ele destrói o próximo. Quantas vezes nós temos agido como ímpio, irmãos? Quantas vezes? Às vezes não é de propósito, às vezes é por falta de cuidado. E por falta de cuidado não é que nós vamos ficar indesculpável. Então o ímpio com a boca destrói o próximo. E quantas vezes nós agimos como se fosse ímpio? Machucamos a pessoa, destruímos a moral, o caráter de uma pessoa por causa das nossas palavras. E Provérbios 12, 18. Há alguém cuja palavra, ou cuja língua é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Irmão, será que a nossa língua tem sido ponta de espada? Você sabe o que é isso? Hoje quase não se vê uma espada, né? Vamos pensar numa arma aí, uma espada. Será que a nossa língua tem sido ponta de espada? Que fere, que machuca, até que mata? Não fisicamente, eu não estou falando matar fisicamente, mas pode até morrer mesmo, então um infarto aí, por causa de tanta calúnia, tanta coisa triste. Então, alguém cuja palavra é como ponta de espada, mas a língua do sábio é medicina. É medicina. Irmãos, que nunca, a nossa palavra nunca seja uma ponta de espada para ninguém. Nunca seja um veneno na vida de ninguém. Mas para isso precisamos cuidar. Às vezes até na inocência, sem aquela intenção de ferir, você está ferindo. Então por isso que precisamos tomar cuidado. E o nosso texto de hoje é explícito. É claro. É bem explícito mesmo, não tem nem o que falar. Não tem nada que dê uma interpretação diferente. Nosso texto é explícito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. É explícito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quantas vezes eu já chorei, arrependido, não de falar a palavra torpe, porque palavra torpe, irmãos, é uma palavra, eu creio que no meio evangélico nem tem isso, é uma palavra podre, suja, indecente, vil. Talvez não seja nesse ponto, nós não chegamos nesse ponto. Nós não temos uma palavra assim, mas já falamos coisas que machuca, que ferem, como ponta de espada. Mas o texto está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16 e 17, ele diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles se usam passarão por impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer.
e entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Irmão, 2 líderes da igreja em Éfeso. E o apóstolo Paulo cita o nome deles aqui, Himeneu e Fileto. As palavras deles corroíam como câncer. Todos nós sabemos o que é câncer. Câncer machuca, câncer, ele traz muitas dores, ele fere o corpo das pessoas. E o câncer leva até a morte. E tem levado milhares de pessoas à morte. Então o apóstolo Paulo diz que a linguagem desses líderes, Himeneu e Fileto, corrói como câncer. Então evita essas coisas. Paulo fala, evita, Timóteo, os falatórios inúteis, profanos. Os que usam disso passarão por impiedade, quer dizer, um sofrimento muito maior. E além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Irmão, pensa bem o que a palavra de Deus diz. Então a nossa palavra pode ser como câncer, que está ferindo, que está machucando, levando à morte, se não for curado, tratado. Como câncer. Quando eu penso nisso, quantas pessoas que falam palavras que são como câncer. Corrói, machuca a consciência, machuca a alma, machuca as pessoas que estão ouvindo, a quem está se dirigindo. E Mateus 12, 36, tem uma advertência seríssima do Senhor Jesus. Mateus 12, 36, Jesus diz que de toda palavra frívola que proferir os homens, delas darão conta no dia do juízo. Todas as palavras frívolas, frívola quer dizer inúteis. Como a gente é acostumado a falar, isso aí só fala abobrinha. Abobrinha é tolice. Fala, tagarela. Mas Jesus está dizendo aqui, em Mateus 12, 36, que de toda palavra frívola que proferir os homens, dela eles têm que dar conta no dia do juízo. Imagina as mentiras, imagina os enganos que foi dito, que foi falado. Mas Jesus fala aqui de palavras frívolas, palavras tolas. Delas vão dar conta no dia do juízo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, nenhuma palavra frívola para nós aqui. Não vou nem pôr torpe aqui, porque é muito suja para o crente, muito indecente, muito vil. Mas vamos pôr uma palavra frívola. Não saia da nossa boca nenhuma palavra tola, frívola, inútil. E sim unicamente que for boa para a edificação. Irmãos, que mandamento precioso é esse? Pensa num mandamento como este. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para a edificação. E assim vocês estão transmitindo graça aos que ouvem. Irmãos, que mandamento! Por que nós não pegamos esse mandamento e abraçamos ele? Colocamos no nosso peito, no nosso coração e vamos meditar nele dia e noite, como o Salmo 1. E quando sair a palavra torpe da nossa boca, ou suja, ou frívola, vamos nos arrepender diante do Senhor e vamos nos esforçar. Eu creio, irmão, que tem que ter uma força muito grande, uma vigilância constante, como nós vamos ver daqui a pouco. Quando as coisas estão tudo bem, parece que é até fácil falar bem. Mas quando você é pego de surpresa, quando nós vamos ver aqui, e quando vem assim uma calúnia que você não esperava, uma palavra que você não merece, como é que é a tua reação? Aí que se torna difícil, mas nós temos alguém para nos ajudar, que é o Senhor Jesus, Ele passou por isso, nós vamos ver já já. Então veja que mandamento precioso. Imagine como seria os lares, as igrejas, se todos obedecessem esse ensino, esse ensinamento da palavra de Deus. Imagine os lares, imagine as igrejas, aqui é uma igreja nova, os irmãos são tudo gente fina, como se diz, né? Não tem esse problema, mas pensa, eu já enfrentei algumas igrejas, meu Deus, a destruição vem pelas palavras, é como um fogo que vai se alastrando,
e não tem água que apague. Difícil. É como você subir no alto monte com um saco de pena e você solta aquele saco num dia de vento, as penas vão tudo embora. Depois você se arrepende e vai tentar catar as penas de volta. É impossível. Muitas vezes nós falamos, depois nós arrependemos e vamos tentar falar, mas não acerta mais. Às vezes nem no momento seguinte não acerta mais. A hora que você ofendeu tua esposa, você cai em si, já se arrepende, mas a ponta de espada já entrou, o veneno já foi. Perdoa, eu não tinha intenção de falar isso, me perdoa. Perdoa, claro, se é esposa, se é marido, perdoa. Mas já feriu. Seria tão bom se eu não tivesse falado, né? Quantas vezes, irmão, eu já peguei palavras saindo aqui, aí ela voltou. Daí, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque eu não falei. Estava saindo já. Falei, se eu tivesse falado, era um sofrimento, é mais uma encrenca. Havia até coisa que tinha que falar, mas não é a hora propícia, não era o momento e não era a forma de falar. Eu podia falar quantas coisas, depois com o tempo a gente vai tentando, mesmo assim eu sou cheio de falha. Tem que falar, mas se eu falar naquela hora que eu estou nervoso, que eu estou meio irritado, não vai ser bom. Mas se deixar passar um tempo, ainda uma noite, você ora, você pede a Deus, aí você vai falar com a pessoa que caluniou, que te ofendeu. Irmão, é totalmente diferente. A palavra branda quebranta o coração da pessoa. A palavra dura vai suscitar a ira, diz o provérbio. Então você vai bem tranquilo. Depois você está mais tranquilo, um pouco mais tranquilo. Você vai conversar com a pessoa por que ele fez aquilo, por que ele falou aquilo de você. Mas você já orou, você está calmo. É diferente. Então, quantas vezes, eu creio que você também já engoliu muitas palavras, não engoliu? Muitas palavras. Você tinha vontade de dizer, não tinha? Vontade de dizer umas boas, né? Mas foi bom Deus ter te segurado, viu? Foi muito bom. Oh, como que Deus é bom. Senhor, me ajuda. Senhor, guarda a minha boca, Senhor. Senhor, não deixa. Senhor, esteja comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá calma. Bom, essa é a vida do crente, senão nós vamos viver que nem os incrédulos. Nós vamos ser que nem os ímpios aí, nós vamos vivendo. Ó. Testemunho nosso já foi. Então, irmãos, a vida cristã é uma luta. Paulo fala sobre isso. É uma batalha muito grande. Constantemente, irmãos, nós temos que batalhar constantemente. Então, imagine como seria os lares, as igrejas, se todos obedecessem esse mandamento. Se falasse unicamente palavras que edificam. Provérbios 10, capítulo 11, diz que a boca do justo é manancial de vida. Palavra bendita é esta. A boca do justo aqui é justificada em Cristo. A boca do crente é um manancial de vida. Senhor, não tem sido assim. Bem que eu gostaria. Bem que eu gostaria. Mas as nossas palavras, irmão, nem sempre é manancial de vida. Nem sempre. Nem sempre, irmão, você sabe disso, que nem sempre é manancial de vida. Nem sempre a gente traz vida, alegria. Nem sempre a gente ajuda as pessoas a caminhar melhor. Às vezes a gente atrapalha com as palavras, desanima, fere, não vai dar certo, você não sabe fazer, não é assim. Às vezes não saiba mesmo, mas tem que falar diferente. Não é um manancial de vida, mas devemos anelar ser um manancial de vida. Provérbios 12, 18, a língua, as palavras do sábio é medicina. Medicina. O que significa isso? Que as nossas palavras devem ser como remédio, como bálsamo que cura, que suaviza, que restaura, que encoraja, que anima, que traz vida. Assim devem ser as nossas palavras, como medicina, como manancial.
de águas cristalinas. Nós vemos, às vezes é o contrário disso. A língua do sábio é medicina, deve trazer palavras que suaviza a vida do outro, o coração, um bálsamo, que encoraja. Da nossa boca não pode sair nenhuma palavra, irmãos, que ofenda, que fira, que machuque, que magoe alguém. Não pode. Principalmente o da nossa casa, da nossa família. E é lá que a coisa acontece. Por que que acontece? Porque nós estamos bem soltos, não estamos vigiando, não estamos cuidando. Lá nós somos o que nós somos mesmo. Aí você vai conhecer. Você quer conhecer se uma pessoa é crente de verdade? Pergunta para o marido, pergunta para a esposa, pergunta para o pai, pergunta para o filho. Se ele é crente em casa, ele é crente em qualquer lugar. Você quer conhecer uma pessoa, é dentro da casa dele. A família é quem vai dizer se ele é crente ou não. Lá ele é o que ele é. Lá não tem capa, lá não tem máscara, lá não tem nada. Lá ele é. Lá ele solta a língua, lá ele fica à vontade. É lá que a coisa acontece. Ele é isso que ele é. Depois ele vai tentar refrear um pouco fora. Vai tentar viver um padrão diferente. Isso é hipocrisia, irmão. Deus não aceita isso. Isso é hipocrisia. Mas nós fazemos isso. Perdoa se eu estou julgando alguém aqui, mas não é isso que eu estou. Minha intenção não é essa. Estou dizendo pela natureza pecaminosa nossa. Então em casa nós não temos cuidado muito. Pega você não faz nada. O que você fez hoje? Está aí. Aí vai. Quero nem falar aqui o que acontece, né? Lá fora nós somos mais polidos. Nós vigiamos um pouco mais. Mesmo assim, na hora do nervosismo, escapa. Então, irmão, imagina você ofender as pessoas que você mais ama. Esposa, marido, filhos, pai, mãe. E são as pessoas que mais levam a ponta de espada aí da sua língua, da sua boca, o veneno mortífero, são eles. Por quê? Porque daqui a pouco você pede perdão e está tudo bem. Eu estava nervoso mesmo. Desculpa, que hoje passei um dia, o dia hoje foi péssimo. Nada disso, irmão. Isso não é atitude de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Isso não é atitude cristã, de jeito nenhum. Irmãos, imagina quanta tristeza, quanta dor os filhos causam aos pais com as suas palavras. Eu não quero nem citar aqui, porque todos vocês conhecem. Como que os filhos, nos dias de hoje, não sei nos dias antigos também, ofendem os pais, chamando de tantas coisas. Isso é quadrado, o senhor é da outra época, isso aqui o senhor não entende. E aí vai, daí afora. Aquilo vai, parece que é uma coisa inocente, mas vai magoando. O pai, ele perde até o interesse de estar do lado do filho, porque o filho é muito inteligente, ele sabe mexer nas mídias, nos celulares, enfim, tudo, e o pai é meio devagar. Então o filho pai, deixa. O senhor não sabe nada disso, não. Então, falta aquele carinho, aquele amor do filho. Pai, vem cá, vou ensinar o senhor aqui. Então, geralmente é com estupidez. Geralmente o filho está apressado, ele tem que fazer, né? Mas não justifica, irmãos. Não justifica. Os nossos pais têm que, abaixo de Deus, tem que estar em primeiro lugar na vida dos filhos, principalmente os filhos crentes. Paciência com os idosos, porque a geração dele foi outra, difícil para eles hoje. Você vê as crianças, 4 anos, 5 anos, meu netinho tem 4 anos, fazer 5, no celular lá, ele procura os programinha dele, ele faz tudo, entendeu? Eu e a Vera fica falando, a gente nem sabe isso aqui. Chama o Isaac, acha isso aqui. Isaac vai lá e acha. Já nasceu, é a geração deles. Então precisamos tomar cuidado com isso. Quanta tristeza
Quantas mágoas os filhos causam nos pais com as suas palavras. Às vezes brincando, mas o pai sente. O pai sabe que, nós vamos ver daqui a pouco, que não tem muita diferença do que fala e do que está no coração. Marido e esposa que se ofendem mutuamente com palavras duras, ásperas. Agora o pior é palavras irônicas. Irônicas, irmãos. Provocativa, isso que dói. Aquelas palavras sarcásticas. Se fosse só palavra dura, áspera, é duro já. Mas dura é aquela que é sutil, sabe? Ele vai mesmo para penetrar até o cabo da espada. Vai ver na própria esposa, vai ver no próprio marido. É sarcástica, é sarcástico. Ele faz aquilo mesmo para provocar mesmo, são palavras provocativas. Verdadeira ponta de espada, veneno de víbora, que mata o amor do casal, que mata o companheirismo do casal, que mata a felicidade do lar. Parece que não, né? O marido perdoa, a esposa perdoa, estão aí junto mesmo. Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. Devagar vai matando, vai matando, vai matando. Parece que a esposa não liga, né? O marido ofende, ela fica quieta, né? Mas a dor por dentro é grande. Ela não fala, mas ela sente. Marido grosseiro, áspero. Ele solta aquelas indiretas assim para provocar mesmo. Irônico, sarcástico. Mas está tudo bem. Se abraça, um beijo. Está tudo bem não. Foge disso. Foge disso, porque não está bem não. A pessoa está suportando. Suportando. Está aguentando. Está aguentando. Mas não deveria ser assim. E como tem acontecido isso, irmãos, entre os casais? Cadê aquele amor gostoso? Cadê aquele companheirismo, aquele prazer de estar junto? Por que um casal, quando está já numa certa idade, não sei que são todos, os filhos já cresceram, casaram, o ninho está vazio, por que quando eles saem de viagem, de férias, passar uns dias juntos, eles levam o neto, ele leva alguém, porque eles não conseguem mais ficar juntos, não conseguem mais conversar. Não tem mais prazer na companhia um do outro. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu já vi algumas pessoas, algumas vezes. Sempre quando sai de férias, pessoa que tem um pouco de recurso, vai para a praia, aluga uma casa, procura levar um netinho, uma netinha de 7, 8, 10, 12 anos para fazer companhia. Não é que seja errado. Longe disso, tá? Mas porque eles não têm. É quase que insuportável só os dois, tanto tempo ali num descanso, num lazer, porque não tem mais aquele amor, aquele companheirismo. Isso foi morrendo na jornada da vida conjugal. E geralmente foi por causa das palavras. Então é muito sério isso, irmãos. Mas o mandamento do Senhor é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Olha agora, e assim transmita graça aos que ouvem. Aos que ouvem. Então nós precisamos aqui, irmão, de discernimento. Discernimento espiritual, para falarmos conforme a necessidade das pessoas que estão nos ouvindo. Seja a esposa, seja filho, seja colega de trabalho, seja quem for. Nós temos que ter discernimento. Então não é só o ficar quieto. Tem pessoa que não, já são natureza, não é de falar mesmo. Mas também tem as vantagens, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos que falar, nós temos que comunicar. Entre todos os seres criados por Deus aqui na terra, o homem é o único que consegue comunicar com palavras, como o Criador. Comunicamos um com o outro, comunicamos com Deus também. Cada louvor lindo que nós cantamos aqui, estamos comunicando com o Senhor. Então Deus nos deu a palavra, então nós devemos de usá-la. E Deus tem um propósito para nossas palavras.
Nós não podemos falar, viver de qualquer jeito. Deus tem propósito para tudo. Deus tem propósito para nossas palavras também. Então nós temos que transmitir graça para aqueles que estão nos ouvindo. Tem um texto em 1 Tessalonicenses 5,14. Então o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Tessalônica, ele diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimo para com todos. Então aqui, irmão, nós temos que ser cuidadosos. Precisamos de discernimento do Espírito Santo. A pessoa com quem estamos tratando é insubmissa? É fraca? Está desanimada? Não seria prudente admoestar uma pessoa fraca, seja da família, seja de quem for. Não é hora de admoestar se a pessoa está fraca. Não é hora para isso. E nem consolar um filho insubmisso. Também não. Não vai consolar uma pessoa insubmissa, não. Nem o pastor, nem ninguém. Se é insubmisso, é outro trato com ele. E vamos transmitir graça no outro trato. Repreendendo, orientando, também vão ter graça. Então não é prudente admoestar um fraco e nem consolar um insubmisso. E já insubmisso vai consolar ele, você não vai transmitir nada, você vai afundar ele mais na insubmissão. Então tem que ser conforme a necessidade da pessoa. E assim nós transmitimos graça. Graça, irmãos. Todos precisam de graça. Precisamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo nos ajude a discernir que tipo de ajuda aquela pessoa precisa. Em 1 Pedro 5,10 diz que o nosso Deus é o Deus de toda graça. Graça é a provisão de Deus para cada uma de nossas necessidades. Se a pessoa está precisando, se ele pecou e está precisando de arrependimento, você vai levar uma palavra de arrependimento, você vai transmitir graça. Se a pessoa está desanimada, você vai levar uma palavra de ânimo, você vai transmitir graça. Se ele precisa de uma exortação, você vai visitar o irmão que não está congregando, ele precisa de uma exortação bíblica, amorosa, mas precisa de uma exortação para ele voltar a congregar. Então você está transmitindo graça de acordo com a necessidade. E o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Ele tem provisão para cada situação das pessoas, que a pessoa está vivendo. Ele tem. Olha o que diz Colossenses 4, versículo 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que coisa linda, irmãos. A nossa palavra, a vossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal. Uma comida pode ser uma comida boa, uma comida cara, mas se não tiver bem temperada com sal, pode ser um churrasco muito bom aí, de picanha, de costela, mas se faltou o sal, ainda põe sal grosso ainda, né? Fica bem. Então, a nossa palavra deve ser temperada com sal. Não pode ser muito sal e nem faltar o sal. Insosso, né? Sem sal. Então, tem que ser temperada com sal. Tem que ser no ponto certo. E nós só conseguimos isso com o Espírito Santo de Deus. Então veja que texto: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Todo dia você vai ter que usar as tuas palavras. É em casa, é no trabalho, é no estudo, é com os amigos. Sempre você vai ter que usar as tuas palavras. E Provérbios 16, 24... diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel. Antigamente a Bíblia falava muito do favo de mel, né? Eles pegavam o favo e comiam o favo de mel.
Os Salmos falam que a palavra de Deus é doce como mel, como o destilar dos favos. Então as palavras agradáveis é como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Você vai trazer coisas boas para as pessoas com a sua palavra. A conversa do cristão deve ser edificante, apropriada, conforme a necessidade. Irmão, para isso nós precisamos saturar, encher, mas encher mesmo a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Senão, não vai sair. Não vai ser medicina, nem remédio, nem favo de mel. Vai ser veneno, vai ser espada, vai ser coisas duras. Colossenses 3,16. Olha só que versículo. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos, aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, como que a palavra de Cristo habita ricamente em nós? Lendo, colocando ela para dentro de nós. Lendo, meditando, ouvindo. Sempre, sem cessar. E aí, o que vai acontecer? Aí nós vamos instruir, nós vamos aconselhar mutuamente, eu e você e seu irmão, com toda sabedoria divina. Mas se você vai aconselhar sem a palavra estar cheia no teu coração, na tua mente, vai ser meio difícil. Então nós precisamos encher. Mesmo enchendo, a gente já falha por causa da nossa natureza pecaminosa. Imagine não enchendo. Irmãos, como eu falei, é uma relação muito próxima entre o coração e a boca. Entre o coração e a boca é uma relação bem próxima. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes fala assim, falei só por brincadeira. Eu já falei muitas vezes isso. Falei só por brincadeira. Tem coisa que é brincadeira mesmo. Entendeu? Mas tem coisa que não é brincadeira. Aquilo estava ali, estava em secreto, estava escondido ali, estava oculto e agora na brincadeira saiu. Porque você não tem coragem de falar direto. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. O que falamos, irmão, revela o nosso interior. Sabiam disso, né? Claro que sim. Revela. Às vezes fala assim, aquela pessoa é tão agradável, uma mulher tão bonita, mas quando começa a falar, estraga tudo, né? Então, é a palavra. Às vezes vai indo tudo bem, mas quando você fala, por isso que Salomão, ele diz assim, que o tolo, até quando ele se cala, ele passa por sábio. Então, a pessoa quando cala, ele passa por sábio. Então precisa tomar muito cuidado com a palavra de Deus. Irmãos, hoje nós comunicamos muito pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Face. E nessa questão, irmãos, que eu tenho visto, nós precisamos no escrever, no falar, no escrever, nós devemos tomar um cuidado dobrado. Mas dobrado mesmo. Um cuidado. Na verdade, temos que vigiar. Eu já tive problemas na igreja com pessoas que colocou coisas, depois, pastor, nem imaginava que ia parar, que ia dar no que deu. Isso não faz muito tempo não, e várias vezes. Nem imaginava que ia dar isso. Falei, mas você vai tomar cuidado. Falei, você pensa que é para aquela pessoa, mas quanto que estão vendo isso? Seu testemunho já foi, já caiu. Eu vou tentar consertar. Pode tentar, deve tentar, mas é difícil. Então é muito difícil isso, irmãos. Nós vemos isso até entre cristãos, irmãos, debates. Agora parece que diminuiu um pouco. Debates na internet entre calvinista e arminiano. Irmãos, ali eles ofendem o outro. Eles ofendem para defender um dogma, que seja uma doutrina da fé reformada, enfim, eles do arminianismo, então se ofendem, se magoam, se fecham e se tornam inimigos, irmãos. Eu estou falando de coisa que eu sei, se tornam inimigos daquilo que ele escreve ali, que eles falam. Quantos que dentro da igreja se viraram inimigo nessa política, irmão? Quantos? Se eu não cuido lá da igreja, também teria isso.
Porque tem os partidos diferentes ali. Então a igreja não é partidária, não pode ser. Então, igreja, irmão, com os irmãos não se conversam mais por causa de política, porque se sentiram ofendidos. Irmãos, se nós formos seguir essa mídia ímpia, entendeu? O que eles falam ali, irmãos, não dá nem para cogitar entre nós. São palavras baixas, sujas, são pessoas estudadas, letradas, deputados, enfim, e um linguajar totalmente torpe. E ofende outra autoridade com palavras duras, palavras assim de arrebentar. Então isso aí parece que vai se tornando uma coisa natural. Você vai todo dia assistindo aquilo no YouTube, você vai vendo aquelas palavras, aquelas ofensas, como que eles xingam mesmo, falam palavrões e ofende. E a gente vai acostumando, né? Então, irmão, é preciso da palavra de Deus para rebater tudo isso. A palavra de Deus tem que ser um escudo, essas coisas não entrar na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos escudar a palavra de Deus, tem que ser o nosso escudo. Porque se você for na mídia, você só escuta palavras torpes, fúteis, ofensas assim, sem... Eles dão para matar mesmo. E ofendem mesmo. Também tem na área da política, da economia, enfim, aí. Mas nós não podemos ser isso, irmão. Olha o que a palavra de Deus nos adverte. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aqui, mesma carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 5. Nós estamos no Efésios 4, 29, é o nosso texto, agora no capítulo 5, versículo 3 e 4. Abre sua Bíblia aí. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Irmãos, está aqui a exortação do apóstolo Paulo para aquela igreja onde ele fala que tinha Himeneu e Fileto, cuja palavra corroía como câncer. É dessa igreja aqui, é para ele que ele está escrevendo, Timóteo que estava lá. A impudicícia, quer dizer, a imoralidade sexual, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie, nem se cogite entre vós como convém a cristão, santo aqui somos nós. Como convém a crente, nem se cogitar. Conversação torpe, palavras vã, chocarrice. Chocarrice é aquele gracejo de mau gosto. Você tirar lá em São Paulo a gente fala tirar um sarrinho, né? Você vê uma coisa errada, a pessoa tem uma orelha muito grande, sei lá, você fica tirando com o nariz, com isso. Né? Chocarrice, começar a zombaria. Às vezes na brincadeira uma pessoa se ofende, ele já é meio traumatizado com isso. Eu tenho exemplo disso, não vou nem contar aqui. A pessoa já tem aquele trauma porque ele tem alguma coisa um pouco anormal. Aí você aproveita e dá umas pontas de espada ali. E a pessoa brinca também, né? Ele brinca tal, mas... Ele brinca. Mas no fundo dói e machuca. Não deve, nós não devemos fazer isso. Nós não devemos. Eu gostaria de contar uma história aqui, uma verdade, que é um caso que aconteceu, mas não vou contar. Mas isso machuca, irmãos. Isso chama chocarrices. Você começar a zombar de uma coisa que a pessoa tem, a barriga muito grande, né? Muito gordo, enfim, seja lá o que for. Não vou citar caso aqui não. Então, coisas essa inconveniente aos santos. Pelo contrário, ações de graça. De graças a Deus por isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele exorta tanto Timóteo e Tito, que eram pastores, companheiros, fazia parte do grupo de missionários, quanto a maneira de falar. Para Timóteo, Paulo diz assim, 2 Timóteo 1,13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Timóteo, você mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste.
Para Tito, ele orienta o pastor Tito, Tito 2, 7 e 8. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, Tito, mantém uma linguagem sadia. Timóteo, Tito, uma linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário fique envergonhado, porque o adversário quer pegar você falando palavras que não convém. E ele vai ficar envergonhado porque você não fala. Você é irrepreensível na sua fala. Então o inimigo não tem nada que acusar você. Mas em todas as coisas, irmãos, em todas as coisas, o nosso exemplo supremo, máximo, é o Senhor Jesus. Então nós vamos encerrar vendo o exemplo de Cristo, como que ele procedeu aqui. Está lá em 1 Pedro, se quiser acompanhar na sua Bíblia, para nós estamos encerrando. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 23, ao 23. 1 Pedro 2, 21 a 23. Portanto, para isso mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou dolo algum se achou em sua boca. Versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Aqui que eu falei, quando as coisas estão correndo tudo bem, é fácil a gente controlar a palavra, mas quando acontece isso aqui que aconteceu com Jesus, quando a pessoa é ultrajada, quando você é ultrajado, quando você é ofendido, difamado, caluniado, insultado, como que você reage com as suas palavras? Ele não revidava com ultraje. Jesus não pagava da mesma forma para as pessoas. Ele não fazia ameaça. Olha que eu tenho poder, hein? Posso lançar você no inferno. Ele nunca fez isso. Eu posso te castigar. Não. Ele entregava tudo ao Pai que julga retamente. Aqui que é difícil, irmãos. Esta é a prova mais difícil quanto a nossas palavras. Quando nós somos insultados, quando nós somos injuriados, perseguidos, maltratados sem a gente merecer nada. A calúnia dói, irmãos. Você quer ir lá já arrebentar, você quer ir lá já falar umas boas. Não. Jesus é nosso exemplo, ele não fez isso. Quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, como ele foi, ele não ameaçava, não fazia ameaça, mas ele entregava aquele que julga retamente, que é o Pai. Em Lucas 4, 22, diz assim, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Meditando essa palavra aqui, eu orei em cima dessa palavra, pensando nisso. Todos davam testemunho de Jesus, se maravilhavam das palavras de graça que saía dos seus lábios. Ele é o nosso mestre, irmãos. Nós somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus. Por que da minha boca não sai palavra de graça, mas sai palavra que magoa? Que entristece, que abate, que desanima, que faz a pessoa chorar. Por que não sai só palavra de graça da minha boca? Miserável homem que eu sou. Essa é a verdade. Miserável homem que somos. Quando nós lemos um texto como esse, Lucas 4, 22, marca na sua Bíblia, todos davam testemunho. E se maravilhavam, que às vezes estavam plenos, estavam se deleitando das palavras de graça que lhe saía dos lábios. Aí eles ficavam até meio assim, mas não é esse o filho de José? Como que sai palavra tão gostosa assim, tão deleitosa assim? Irmão, então, encerrando, nós precisamos orar como o salmista Davi orou.
Ele fez um pedido a Deus. Eu tenho feito diariamente esse pedido. Está lá no Salmo 41, versículo 3. Vamos fazer esse pedido a Deus aqui, todos os dias da nossa vida, que for necessário. Ele ora a Deus. Salmo 41, 3, ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu não sei, irmão, eu tentei entender o que Davi queria dizer aqui, mas não importa. Que guarda que Davi estava pedindo, não importa. Ele queria que Deus o ajudasse. Ele queria que Deus o ajudasse a guardar a boca. Se fosse um anjo, fosse o que for que ele mandasse ali, Senhor, põe guarda, guarda alguém que cuida, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, Senhor, vigia, a hora que meus lábios for falar, Senhor, se não transmitir graça, não deixa falar, esteja comigo, Senhor, me ajuda. Irmãos, que Deus nos abençoe, vamos orar.